Os usuários do transporte rodoviário de carga podem escapar do pagamento do chamado frete retorno, que está previsto na legislação do tabelamento de fretes rodoviários no Brasil. A ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, abriu uma brecha para que esse custo não recaia sobre o contratante do serviço. Vamos saber mais detalhes sobre essa notícia com Walter Puga Júnior, que fala com a gente direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo. Puga, isso quer dizer que o produtor rural, por exemplo, não precisa arcar com esse custo que a legislação obriga? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, isso é possível sim. Um e-mail, uma resposta, na verdade, da superintendente da Agência Nacional de Transporte Terrestre para a ABIOV, a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, dá conta de que, de fato, é possível, sim, não pagar o frete retorno. Mas há uma exigência. Isso deve constar explicitamente do contrato de transporte que foi contratado, né? Ou seja, aquele contrato deve especificar detalhadamente que não será possível pagar, não será pago o frete retorno. A Agência Nacional de Transporte Terrestres enviou nesta terça-feira, né, a ABIOV, a associação que representa a indústria de óleos vegetais no país, um ofício que abre essa brecha. Isso é muito importante para o não pagamento do chamado frete retorno aos caminhoneiros que voltarem à sua origem sem carga depois de feita aquela entrega. Bom, na legislação é obrigado o pagamento desse frete retorno. Agora, pagar pela volta do caminhão vazio pode mais do que dobrar os custos de transporte rodoviário de grãos e, segundo representantes do setor, jogaria por terra aquela vantagem competitiva que o Brasil tem de fluxos logísticos mais recentes, o chamado Arco Norte, por exemplo. Bom, mas o documento da ANTT, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, antecipado, aliás, por agências de notícias como Valor Pro, afirma em seu último parágrafo ser ajustadas entre as partes, contratante e contratado, condições de contratação sobre eixo vazio obrigatoriamente. Essa avença deverá constar expressamente no documento fiscal. Significa que será possível abrir mão dessa obrigatoriedade desde que expresso em documento fiscal específico, né? Bom, esse ofício, em resposta a questionamentos da ABIOV, foi enviado, vou repetir, pela superintendente da ANTT, Rosimeire Lima de Freitas. E a carta é uma resposta justamente aos questionamentos feitos pela ABIOV. Abre uma brecha, portanto, para o não pagamento do chamado frete retorno. Apesar de não ser uma palavra final, o fato é esse ofício foi celebrado pelos industriais, né? Dentre todas as consequências do tabelamento que garante um preço mínimo do transporte caminhoneiro, o frete retorno, né, vazio e, portanto, não contratado, está entre as que mais provocaram críticas na legislação de tabelamento de frete que o governo na verdade, pressionou para que fosse aprovado, né? Segundo uma fonte da ANTT, houve uma ponderação de que o frete retorno deveria seguir a nova regra caso fosse objeto do contrato. Agora, por que essa discussão se alonga aí nos últimos meses, né? É porque, fosse aplicado à risca, esse frete retorno seria especialmente danoso para algumas rotas logísticas, ou seja, o frete retorno no eixo entre Sinop, no Mato Grosso, e Miritituba, né, no Pará, por exemplo, retira toda a vantagem competitiva de rodar menos e de estar mais perto dos destinos como a Europa. Todo esse lucro, essa vantagem, essa competitividade iria para o ralo. É o que comentava um trader ontem com jornalistas do jornal Valor Econômico. É um revés para empresas como Cargill, Bunge, ADM, Luiz Dreyfus, Amage e também para hidrovias do Brasil, que fizeram investimentos milionários, né, na infraestrutura portuária ao longo do rio Tapajós. Bom, cálculos realizados pela ABIOV, né, mostram que essa imposição de tarifa dupla de frete e retorno teria impactos significativos no custo de algumas rotas. O trecho Sinop-Miritituba, por exemplo, pularia de R$ 215 para R$ 338 por tonelada movimentada. E entre Sapezal, no Mato Grosso, e Porto Velho, em Rondônia, passaria de 148, acredite, para 148 para 338 por tonelada. Veja, isso entre Sapezal e Porto Velho.
E entre Sinop e Santos, considerando o escoamento integral por estradas, né, subiria de R$ 300 para R$ 721,80 por tonelada. Apenas uma pequena parte do volume que chega a Santos pagaria esses valores, é verdade. 70% dos grãos são antes transportados para a ferrovia em Rondonópolis. Mas veja, o custo seria muito alto. Portanto, essa brecha é significativa para quem trabalha com transporte de carga, transporte rodoviário de carga, notadamente para o agronegócio brasileiro. É esperar para ver se essa perspectiva se consolida nos próximos meses, porque já se sabe que as empresas de transporte aceitam dos grandes usuários de transporte, negociações, evitando o pagamento do frete retorno. Mas esta brecha da ANTT pode virar uma norma, vamos dizer assim, aceita por todos e, se ocorrer o reconhecimento dessa norma, pelo menos estaríamos livres do chamado frete retorno. Daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre a evolução dos negócios no mercado financeiro, cujas operações começam daqui a pouco. Eu retorno o sinal para Campo Grande. Obrigada, Puga, por enquanto. Até já. Daqui a pouco ele retorna, então, com dólar, bolsa e mais. Vamos direto à Bolsa Brasileira de Mercadorias falar mais uma vez com Puga sobre o mercado financeiro. Puga, os operadores de mercado ontem viveram um dia de forte pressão. O dólar, por exemplo, recuou aos R$ 4,00. Quais são os destaques de hoje? Olha, o que nós temos é uma reação muito tímida, é verdade, para a cotação do dólar. Há alguns minutos, o dólar tinha alta de 0,30% aproximadamente, voltava à faixa de R$ 4,03, se aproximava de R$ 4,04. Mas o dólar deverá oscilar muito hoje, principalmente porque a Organização Mundial do Comércio reduziu sua previsão de crescimento para o comércio mundial agora em 2018 e 2019. A Organização Mundial do Comércio reduziu nesta quinta-feira as previsões de crescimento do comércio mundial para 2018 e 2019 em consequência dessas tensões comerciais e da volatilidade cambial em todo o mundo. De acordo com estimativas atualizadas, tome nota, o comércio mundial vai crescer 3,9% em volume este ano e 3,7% em 2019, contra 4,4% este ano na previsão anterior e contra cerca de 4% também nas previsões de abril. Portanto, há uma redução nas previsões de crescimento mundial. E as bolsas já reagem negativamente. Nós tivemos nesta madrugada fechamento em queda para diferentes bolsas na Ásia. Tóquio, por exemplo, recuou 0,99%. O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong caiu 0,36%. Nós tivemos baixa também nos índices de Xangai, por exemplo, caiu mais de 0,5%. E agora há pouco as bolsas na Europa abriu em queda também. Na Alemanha, índice mais importante, DAX30, caía quase 0,5%. A Bolsa de Milão recuava 0,74%. A Bolsa de Paris também tinha queda na abertura. Ou seja, um dia que deve trazer muita oscilação para o mercado financeiro mundial e também no Brasil. Na verdade, o que nós temos hoje é uma perspectiva de dólar continuando, lógico, com tendência de oscilação, né? Às vezes acima, às vezes abaixo, mas uma perspectiva de não continuar naquela alta acentuada que nós víamos recentemente, 4,15, 4,20. As eleições provocam essa oscilação, mas o mercado estaria um pouco mais calmo, de olho, na verdade, no que ocorre fora do Brasil. Enquanto isso, o principal índice da nossa bolsa, o índice Bovespa, fechava estável ontem, um cabo de guerra entre ações da Petrobras e da Vale, mas, resumindo, o Brasil continua tendo oscilação, nosso índice Bovespa fechava ontem perto da estabilidade, ações da Petrobras, ele oscilou aí entre 78.500 pontos na mínima, na máxima foi a 79.460 pontos, ou seja, teve uma oscilação, mas o giro de negócios com ações no índice Bovespa foi ainda abaixo da média anterior. Não chegou a 9 bilhões de reais. Nós tínhamos negociações até recentemente na faixa de 11 até 12 bilhões de reais. O volume de negócios caiu bastante. De olho na informação, porque a alteração do dólar, lógico, altera e muito o agronegócio brasileiro. De olho no dólar. O dólar vai continuar oscilando ao longo dos próximos dias até a eleição. Dali para frente, perspectiva é de retorno à faixa de R$ 4,00 ou abaixo de R$ 4,00, como apontam analistas do mercado de câmbio. Daqui a pouco, você terá mais informações ao longo da nossa programação. Eu encerro por aqui minha participação em Bom Dia Produtor. Retorno o sinal para Campo Grande. Ok, Puga, obrigada por hoje, pelos destaques, bom trabalho por aí. Bom, como ele já disse, você vai ter outras informações sobre o andamento do mercado financeiro nesta quinta-feira, ao longo da programação. Próxima participação no Agricultura BR.